Caro irmão, cara irmã, bem-vindos a mais um Conversando com Deus. Tome sua Bíblia. É bom acompanhar, não somente escutar, mas é bom ler. Pegue a palavra de Deus. Abra aí, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9. São Paulo aqui repreende os coríntios. E essa repreensão serve para todos nós. Serve para o seu grupo, para a sua paróquia, serve até para a sua família. Serve para você, para que você examine o seu comportamento. Os coríntios, Corinto era uma cidade grande do Império Romano. Uma cidade que tinha 2 portos, viu? Olhe, um porto só já traz depravação, imagine 2. Pois bem, Corinto era uma cidade grande, cosmopolita, mas particularmente depravada. E os cristãos de Corinto tinham o costume, primeiro, de tender para a depravação. São Paulo tem que estar no pé deles. E, além do mais, gostavam de fazer partidos, eram divididos demais, desunidos demais. Uma igreja pequena, porque os primeiros cristãos eram poucos, mas vejam, já aí a divisão. Já aí, muitas vezes, a falta de um modo fiel de ver as coisas. Olha o que Paulo diz. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. São Paulo reclama porque os coríntios não têm um entendimento segundo Cristo. Quantas vezes a gente vê nas nossas paróquias, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, pessoas que não pensam com o pensamento de Cristo, não sentem com o sentimento de Cristo, ficam só no terra a terra, naquela visão humana, com motivações humanas, com argumentações humanas. Não, meus irmãos. A verdadeira sabedoria consiste em olhar ao Senhor, em ter em nós os sentimentos de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, que deu a vida por nós, que lavou os pés dos seus discípulos, que amou até entregar a própria vida. Esta é a lógica de Cristo. Isto é ser espiritual. Não adianta nada grande oração, não adianta nada grande santidade, entre aspas, sem esta capacidade de ter os sentimentos de Cristo. Quem é santo? Quem pensa, sente, age, vive como Cristo. Enquanto não chegarmos lá, e nunca chegaremos totalmente, enquanto não chegarmos lá, somos carnais. Somos espirituais, à medida que nos unimos a Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. São Paulo aqui compara os coríntios a crianças, que não podem comer comida sólida. Criança aqui no mau sentido. Na Bíblia, criança pode ser usada no sentido positivo, a humildade da criança, o abandono, a confiança que a criança tem em relação ao pai, e Jesus elogia, e pode ser usado no mau sentido, criança no sentido de imaturidade, de falta de capacidade de perceber, de atitude infantil. É nesse sentido ruim que São Paulo está aqui falando aos coríntios. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. Você é carnal ou você é espiritual? O seu modo de ver é o seu, do seu temperamento, é o do mundo, ou é o modo de Cristo? O seu modo de sentir, de viver, de julgar, de analisar as coisas, de reagir às coisas, de conviver com as pessoas, é segundo Cristo ou segundo o seu temperamento, segundo o mundo? Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim. Nasceu pecador. E vamos saindo do pecado e vamos nos deixando transfigurar pelo Espírito de Cristo, para termos os sentimentos e as atitudes do Cristo Jesus. Este é o caminho. E por isso a repreensão de São Paulo. Olhe, as rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Como é na sua paróquia, hein? Como é no seu grupo, na sua comunidade? Para não ficar muito longe, como é na sua família?
a sua relação de marido e mulher, de pais e filhos, relação de irmãos. Como é? Como é no seu trabalho? Como é na sua vida social? É uma luta. A gente sair de uma atitude meramente carnal, de uma visão que é meramente nossa, para uma atitude segundo Cristo. Olhe mais. Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás apenas no nível humano? Pois que é Apolo? Que é Paulo? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. Está aí em Corinto. Os coríntios gostavam de partido. Os coríntios adoravam se juntar em grupo, uns contra os outros. Eu sou desse, eu sou daquele. Não. Na igreja só tem um astro, Cristo. Não é padre fulano, não é bispo fulano, é Cristo o único astro. É o que São Paulo diz. Veja, quem são esses aí? Apolo, Paulo, Pedro. Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu sua tarefa, seu carisma, seu dom, sua missão. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. É Deus que age em tudo e em todos. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. É isto que a igreja é. Templo de Deus, lavoura de Deus, construção de Deus. A igreja é rebanho de Deus em Cristo. Não é minha. Não é? Às vezes as pessoas dizem assim, a nossa igreja... Não. Católico nunca diz a nossa igreja. Isso não é conversa de católico. Católico diz a igreja de Cristo. A igreja não é minha, não é sua, nem é um partido. Nem tem nossa igreja e igreja deles. Só tem uma igreja, a igreja de Cristo. É de Cristo. E nós não podemos dividi-la. E nós não temos o direito de nela formar partidos. Porque só há um Senhor, um só pastor, uma só fé, um só que morreu por nós, um só que é a vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, vamos pedir. Senhor Jesus, ajuda-nos a ter os teus sentimentos. Ajuda-nos a crescer, a sermos homens novos, mulheres novas, crescendo em direção a Ti, tendo o Teu modo de ver, o Teu modo de sentir, o Teu modo de agir, de falar e de viver, para que sejamos adultos em Ti, plenos, centrados, livres e libertadores. E assim possamos, na nossa vida, ser o bom odor Teu, ó Jesus. O bom odor Teu no meio do mundo. A Ti a glória, com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. E a você, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.